Mais um passo importante para um caso de grande repercussão aqui em Cascavel, que foi quando um homem recebeu de presente em casa pães de mel envenenados. Tudo teria sido uma vingança motivada por uma traição. Esse caso foi lá em 2021. Deixa eu conversar com a Rafa Schwink, que acompanha bem de perto essa situação, porque tem novidade, né, Rafa? O que aconteceu hoje no Fórum de Justiça? Pois é, mais um desdobramento aí dessa situação, né? Para se ter uma ideia, já se passaram mais de 2 anos desde que o crime ali aconteceu. Foi exatamente no dia 1º de abril de 2021, quando houve essa tentativa ali de homicídio. Porque, como você bem lembrou, esses pães de mel, eles estavam envenenados, inclusive com inseticida que não é comercializado no Brasil desde 2017, por ser um inseticida muito forte. E exatamente dentro desses pães de mel, então, haviam uma quantidade desse inseticida. A ideia era que a pessoa acabasse ali comendo esses pães de mel. Isso aconteceu depois de uma semana que ela recebeu, né, que a vítima acabou recebendo essa encomenda, que se tratava, na verdade, ali de um crime. E daí, depois disso, que a polícia começou, então, a acompanhar o caso, acompanhar muito de perto, quando o homem, então, deu entrada no hospital com a suspeita de envenenamento. Para a gente relembrar esse caso, que como eu disse para vocês, aconteceu em abril de 2021, a gente vai trazer agora uma matéria com todos os detalhes desde a apuração ali do trabalho da Polícia Civil. Olha só. No dia 1º de abril de 2021, o motoentregador deixa essa caixa com 2 pães de mel. Na verdade, a encomenda se tratava de um crime. Os trabalhos da polícia começaram uma semana depois, quando um homem deu entrada no hospital com suspeita de envenenamento. O laudo pericial apontou que dentro dos pães de mel, carbofurano, um inseticida agrícola proibido no Brasil desde 2017. As investigações chegaram em Jefferson Logoni, de 43 anos, gerente de uma empresa importante de Cascavel. O motivo da desavença, segundo a polícia, uma possível traição. A esposa do acusado teria se envolvido com a vítima e o crime foi premeditado. A principal suspeita seria uma relação extraconjugal que a vítima teve com a esposa do suspeito. Então ali começou a desencadear uma série de ações que foi levantadas pela equipe. Ameaças que a vítima vinha recebendo, de números não identificados. O homem que comeu os pães de mel chegou a ficar internado em estado grave. Ele foi entubado e, depois de receber alta, com medo de outras ameaças, chegou a mudar de estado. O suspeito foi preso na casa onde mora, em um condomínio de luxo, 1 mês praticamente depois do crime, mas permaneceu atrás das grades durante 8 dias. Mesmo tendo confessado o crime, com uma decisão judicial, ele ganhou a liberdade e aguarda o julgamento. Pois é, isso daí influenciou até hoje nessa audiência de instrução, porque a princípio seriam ouvidas 15 pessoas, mas como o acusado acabou ali confessando, isso até mesmo na Polícia Civil, quando foi ouvido pela primeira vez, e depois também para o juiz, eles acabaram definindo que não havia necessidade dessas 15 pessoas participarem, então, dessa audiência de instrução. 5 pessoas foram ouvidas hoje à tarde para definir aí os próximos passos. A princípio há um certo problema, até podemos dizer assim, porque até então o juiz não entende se de fato há uma tentativa de homicídio ou não. Por isso que agora terá aí pelo menos o prazo de mais 1 mês. O advogado ali do acusado também poderá trazer outros documentos, outras informações para que talvez isso mude. Já o advogado de defesa, ele quer sim que seja como uma tentativa de homicídio, que seja dessa forma trabalhado esse caso, inclusive como duplo homicídio, já que havia a possibilidade da mulher ali, da vítima, também ter comido esse pão de mel. Então, por isso, esse duplo homicídio. Claro que isso aí terá ainda um desdobramento. Nós conversamos com o promotor de justiça que está à frente do caso e também com o advogado de defesa. Já o advogado, né, que está
cuidando desse caso, ele não quis falar a respeito, o advogado, no caso do acusado, ele não quis comentar sobre essas decisões que estão sendo tomadas, mas o advogado de defesa e o promotor de justiça, os dois conversaram com a nossa equipe. O juiz de direito abriu vista para que o Ministério Público se pronuncie em 5 dias no gabinete, toda a equipe colhendo as informações, estudando o caso, e não como é feito normalmente. Se o Ministério Público vai manter a acusação de tentativa de homicídio ou não, aí é uma questão de sentar, analisar tudo que foi colhido desde o inquérito policial. Então, nós esperamos que o caso seja tratado realmente como uma tentativa de homicídio qualificado, da forma como é, né, pelo emprego do veneno, pela dissimulação, da forma como foi encaminhado isso, né, e que o réu seja submetido ao tribunal do júri, para que ao final seja condenado. Obrigado, Rafa. Obrigado aos entrevistados.